Boa noite. Vamos aguardar aí o pessoal. Boa noite. Quem chegou aí? Vão me dando oi. Vão me falando da imagem. Boa noite, Cris. Luciana. Gente, como está aí na cidade de vocês? Porque aqui choveu a manhã inteira. E agora à tarde fez um sol de rachar a tarde toda. Ninguém tá suportando o calor. Ah, que bom. Tô com o telefone bem aqui na cara mesmo, né? Pra poder ver se pega, ver se fica melhor. Quando eu afasto, né? Parece que escurece. Por mais que a gente mexa aqui, né? Aí, mas ainda assim. Ah, tá bom, né, gente? Tá valendo. São Paulo é complicado, né, Dani? Boa noite, Marinês. Ai, Luciana, aí muito frio, né? Ah, pois é. O inverno na Europa é duro, mas eu queria, viu? Eu gosto de frio. Eu prefiro frio do que esse calor, né? Que às vezes costuma até sufocar a gente. Tá doido? Misericórdia. Oi, Tetê, boa noite. Gente, vocês viram a mensagem hoje do Roberto, né? Roberto passou por aqui hoje de manhã de uma certa forma preocupado, né? Parece que a preocupação dele é pelo que muitos estão vibrando, né? Ou seja, entrando naquela vibe de medo, né? Não que o medo seja uma coisa ruim, né? Mas só que o medo é um dos caminhos que levam muitos a se sucumbir, né? Então ele foi falando e eu fui anotando e depois fui digitar. Mas ele mostrou uma certa preocupação, não pelo que a gente está vivendo em si, porque o que a gente está vivendo já não é de agora, né? Mas pela sintonia que muitos estão entrando, sintonias desnecessárias para quem exercita a fé, para quem exercita a persistência, a perseverança, né? Então a preocupação dele é nesse sentido, né? Porque ele fala o seguinte, que o que tiver de acontecer, vai acontecer, né? Que cada um de nós precisa ter ciência, né? Sim, da gravidade das coisas, respeitar os limites, fazermos a nossa parte, né? Mas a gente tem que continuar a caminhada. Diante de tudo que acontece, nós precisamos refletir, né? Essa pandemia veio para uma reflexão moral e não para que nós, né, diante desses problemas, a gente pare no meio do caminho pelo medo,
né? Então, essa foi a preocupação maior dele, pelo que ele me deu a entender, sabe? São pessoas aí desenvolvendo síndrome do pânico, são pessoas que já o mundo acabou, não faz mais nada, né? Muito preocupado com a pessoa alheia, né? Não que a gente não deva preocupar, mas ele fala que cada um com seus atos, com suas consequências, a gente estende a mão quando possível, né? Mas deixa também de lado quando a pessoa não deseja ser ajudada. E a gente tem que pegar e seguir, né? Pegar tudo isso de aprendizado e continuar a nossa caminhada. E os problemas vêm para que nós possamos aprender. Então, o que está acontecendo, né? E a preocupação dele, apesar de ser no geral, quando ele vem especificar assim uma mensagem, é para nós, né? Aqui do grupo, porque ele tá de olho e sabe, né? Das coisas que acontecem aí com muitos de vocês, né? Então, ele sinalizou essa preocupação. Então, eu espero que vocês, dentre tudo isso, que vocês reflitam, né? Saibam que os problemas vêm, né? Para que nós possamos superá-los de alguma forma. Vocês viram também que ele disse sobre quem está aí num desespero, né? Pelo ente desencarnado. Muito deles estão bem, até muito melhores do que nós que estamos aqui, mas muitos também não progridem, porque o desespero nosso não deixa, né? Devido aí à falta de entendimento, à falta de uma educação espiritual, à falta de caminharmos menos na seara do egoísmo, né? Então essas foram as preocupações dele, e por isso, né, que tá cheio de bichinho, e por isso ele então veio com essa mensagem aí até longa, né? Eu comecei a escrever, eu ficava pensando, misericórdia, não termina, né? Porque fica até um pouco cansativo, mas é igual ele disse, né? Necessário, né? Tava precisando aí. Ai, gente. O mundo, né? Todos nós estamos passando aí por momentos muito difíceis, mas que cada um de nós, né, não nos deixemos sucumbir, né? Sim, a Luciana está dizendo que ela sabe que essa nova cepa está trazendo muita preocupação na Europa, porém ela é consciente, né, de que precisa seguir, tudo segue, né? A vida segue. Então, gente, nós não estamos aqui dizendo, né, que a gente deve ignorar a pandemia, né? Ignorar mais essa onda que está vindo aí. Não é isso, tá? Pelo contrário, nós temos que saber, né, da gravidade, respeitar os nossos limites, respeitar, né, todos os cuidados que a gente precisa ter diante desse vírus, né? Mas o que nós não podemos fazer é ficar obcecados, né? E deixarmos de seguir, né? Ficarmos trancafiados de uma forma que a gente, em vez de caminhar diante desse enorme problema que o planeta vem vivendo, a gente começa a regredir, porque a gente começa a desenvolver muitos distúrbios. E esses distúrbios, passando por essa seara do medo, pode levar muitos a se sucumbir, e essa sucumbência pode aí acarretar até mesmo numa desistência da vida, né? Então ele mostra aí a gravidade que estamos vivendo, a necessidade que temos de enfrentar, né? Porque se a gente não enfrentar, nós vamos desenvolver muitas coisas que serão desagradáveis para nós, né?
ele fala que os corações estão com muitos sentimentos incrustados, né? Ora sentimentos ruins, ora sentimentos de dúvida, né? E que a gente precisa aprender a exercitar essa fé. E que eles estão trabalhando 10 vezes mais, né? Trabalhando aí incessantemente para que nada saia então do controle, tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido essa mensagem do Roberto. Eu espero que vocês façam o possível, né, para poder permanecer de pé. Os tempos estão difíceis para todos nós, né? Nós todos estamos vivendo momentos difíceis, cada um, né, dentro de uma seara diferente, né? Desempregos muito grande, né? Vocês verem, eu mesmo sou uma, né, que estou aí desempregada até hoje, né? Mas eu, graças a Deus, se tem uma coisa que eu aprendi a exercitar muito, sabe? É a paciência. Então eu não me deixo sucumbir, sabe? Embora sejam momentos difíceis, mas nós não podemos nos sucumbir jamais, né? E a vida vai continuar, né? A vida precisa seguir respeitando os limites, respeitando aquilo que nós estamos vivendo. Mas nós não podemos desenvolver esses distúrbios aí, né? Que vai levar a gente aí a uma situação muito pior, né? Quando eu estava trabalhando, eu cheguei a comprar as passagens para mim viajar no final do ano, né? E eu vou viajar, né? Respeitando tudo que a gente precisa respeitar, né? Respeitando todos os limites, né? O que a gente tem por hora, né? Sendo boa ou ruim, né? São esses protocolos que a gente precisa seguir, né? E a vida precisa continuar, né? Não deixem aí o desespero tomar conta de vocês, porque quando a gente deixa o desespero tomar conta, a gente foge muito da razão. E a gente fugindo da razão, a gente não consegue tomar decisões mais acertadas, né? E isso aí não é só em um quesito, são em vários quesitos, tá bom? Então, por favor, não se deixem sucumbir. Por mais difícil que seja, sigam. Por mais difícil que seja, orem. Muitas pessoas preocupando com aquilo que foge do alcance, aquilo que foge do nosso alcance. A própria palavra está escrito, o próprio evangelho está escrito que aquilo que foge do nosso alcance a gente entrega para Deus, né? Então não preocupe com aquilo que está longe, né, de você resolver. Comece preocupando primeiro com aquilo que está acontecendo dentro da sua casa, com você, com a sua família, com o seu vizinho mais próximo, né? Mas não se estenda tanto, porque infelizmente nós não damos conta de abarcar tudo, né? Então cada um de nós, dentro dos nossos princípios, dentro daquilo que a gente acha, né, que é o correto, a gente vai caminhando. Mas o que nós não podemos fazer jamais é desistir, deixar o medo chegar a ponto de a gente desenvolver distúrbios aí que a gente não queria jamais, né? Os problemas estão aí, mas nós estamos em terra de expiação e prova, não podemos esquecer isso jamais, né? E a expiação e a prova a gente só consegue passar ela, né, com muita fé, com muita persistência e seguros aí nessa rocha firme que é Jesus Cristo. Tá bom? Boa noite aos que chegaram. Boa noite. Vamos lá para mais um estudo, né? Do livro Violetas na Janela. Vamos lá para o capítulo 8. Que Deus da Espiritualidade Amiga esteja conosco. Eles já estão desde as 7. Eu que enrolei um pouquinho para entrar, mas já estavam todos presentes. Que Deus abençoe e guarde todos nós. E que nós possamos tirar desse capítulo 8 e 9 o máximo de entendimento. E que possamos, né, que cada mente aí possa imaginar da forma mais aproximada possível o que são essas colônias, né, para que a gente possa aí ter o nosso entendimento cada vez mais
firmes, né? A Dan tá dizendo que ela devorou o livro em 2 manhãs. Isso é porque você não viu o próximo, né? O próximo a gente empolga tanto que a gente vai lendo e termina no instante. Eu já li uma vez, né? Eu não sei se isso foi propositalmente ou intuitivo, né? Na intuição de que eu precisava terminar para que fatos acontecessem, mas quando eu li o livro Só o Amor Explica, eu já disse aqui para vocês, né? Ele tem 400 e poucas páginas. Eu li esse livro em um sábado, né? A história vai nos envolvendo de tal modo, né? Que eu comecei a leitura, parei para almoço à tarde, às 5 e pouca mais ou menos, eu já tinha encerrado. Isso é muito bom, né? Quando a literatura consegue prender a nossa atenção. Agora, quando eu começo um livro também e não me chama atenção, eu começo a não ter muita afinidade, né? Aí eu largo de lado também, não continuo não. Então vamos lá. Capítulo 8, Conhecendo a Colônia. Ô, gente, quem chegou agora e está começando a acompanhar esse nosso estudo, né? Essa nossa leitura com estudo, as primeiras lives do livro encontra-se no YouTube, na página da Fraternidade, é o mesmo nome aqui do Face, né? Quem não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Não esqueçam de curtir, né? Quando vocês passarem por lá. E se procurar também, acha aqui, dentro do grupo, tá? Porque todas as lives ficam aí salvas. Eu sempre coloco a opção de nunca excluir, tá? Para que elas ficam aí, se vocês procurarem pelo meu nome, né? Eu creio que vocês vão encontrar toda a movimentação que eu faço, né? Então, elas todas estão aí, tá bom? Só para vocês aí não ficarem perdidos. Então, vamos lá, capítulo 8, Conhecendo a Colônia. Frederico me levou para andar de aeróbus, né? Então, aí uma palavra nova para quem não conhece, aeróbus. Patrícia vem explicando mais à frente. São conduções coletivas usadas no plano espiritual. Em quase todas as colônias, há aeróbus de 3 tamanhos, o grande, o médio e o pequeno. Como não tenho com o que comparar este meio espetacular de transporte, poderia dizer que é um ônibus com mistura de avião, sem barulho, sem poluir, confortável e muito limpo. Não tem asas. Tem os lugares certos onde param, descem e sobem passageiros. Há os aeróbus que transitam só pela colônia e outros que vão de uma colônia a outra e da colônia à terra. Aeróbus não transitam pelo umbral, só em raras exceções, mas vão a postos de socorro localizados no umbral. É muito confortável. Não dá solavancos, desliza suavemente rente ao chão ou metros acima dele. Nas viagens maiores, como a vinda à terra, desliza pelo ar. Os passageiros sentam-se em confortáveis poltronas. Os que transitam pela colônia não têm condutor. Nos lugares que param, há um pequeno marco onde há um painel com um botão. Aperta-se o botão, marcando para onde se quer ir. O primeiro aeróbus que passar com destino ao lugar marcado, para. Os aeróbus que transitam fora da colônia têm um condutor que, além de conduzir, ajuda no trabalho que irá realizar. Então, gente, esse primeiro parágrafo aí, né? A gente visualiza o quê? O que a gente pode visualizar dentro de todo o estudo que nós já fizemos até hoje, né? Nós podemos saber, elencar primeiramente o seguinte:
Mundo espiritual extremamente mais avançado do que a Terra, né? E olha que esse livro de Patrícia foi escrito em 1992, né? A Terra ainda estava muito mais atrás do que hoje. Então vejam bem, né? Tudo muito organizado, né? E esse misto, né, do que seria o nosso ônibus com o nosso avião, né? Então a gente tira desse parágrafo que mundo espiritual está anos-luzes na nossa frente, tá bom? Por isso que a gente sempre fala que a Terra é uma cópia borrada, né, do mundo espiritual. Lá, principalmente em questões tecnológicas, está muito em nossa frente, né? Então, o aeróbus, ele não transita pelo umbral, né? Mas por que isso? Pela vibração baixa, né? Os umbrais têm uma vibração muito baixa. Então, em ocasiões especiais é que esses aeróbus transitam por lá. Mas podem ter certeza que os espíritos que estão ali dentro não são qualquer um, né? São espíritos ali muito bem preparados para poder estar ali, né, com aquele meio de transporte, tá bom? Mas eles vão até os postos de socorro. Mas por que isso, né? Sendo que os postos de socorro são dentro do umbral. Porque os postos de socorro, assim como uma casa espírita terrena, eles criam em volta dessa casa espírita ou em volta desse posto de socorro uma energia magnética, uma vibração magnética que não deixam os que estão propriamente no umbral ainda sem socorro entrem, né, dentro desse posto de socorro. É uma espécie de... Eles blindam aquele lugar e aí não conseguem adentrar a ele, tá? Então, até abrindo um parênteses aqui para vocês, né? Muita gente fala assim: Ana, a casa espírita ela é blindada, tem toda essa vibração, toda essa proteção, mas por que algumas pessoas estão ali dentro da casa espírita vibrando negativamente, né? Então, muitas das vezes é por quê? É porque aquela pessoa está na energia de quem está lá fora. Às vezes tem um espírito, um obsessor que não adentrou, ou quando adentra por necessidade, às vezes, de falar alguma coisa, né? Mas é porque aquela pessoa está deixando a vibração dela vibrar juntamente com aqueles que estão lá do lado de fora, tentando mesmo oportunar, tentando mesmo fazer bagunça, tentando fazer com que aqueles trabalhos não vão para frente ou que aqueles que estejam ali assistindo uma palestra não venham a ter nenhum aprendizado, né? Porque para os espíritos inferiores, aqueles que querem aí, né, tomar o lugar, não é interessante a nossa educação espiritual, por isso que nós temos que persistir nela. Bom? Então vamos lá. Vamos ver onde é que eu parei aqui. A colônia do Alto é muito bonita, planejada, suas ruas e avenidas têm traçado perfeito. Os prédios são harmoniosos e todos ocupados, servindo à comunidade. Gostei muito do passeio. A colônia São Sebastião fica no espaço espiritual acima da cidade em que vivia encarnada, né? Ou seja, a colônia São Sebastião, né, que está acima da cidade de São Sebastião do Paraíso, tá? Aqui em Minas Gerais. Quase próximo a São Paulo, né? Vamos lá. Estranhando a colônia ter nome de santo, perguntei ao Frederico: Frederico, por que a colônia se chama São Sebastião? Patrícia, são inúmeras colônias pelo Brasil e pela terra. Então vejam bem, né? Para quem perguntou aí outro dia, se em outros países também existem as colônias, né? Acima aí de cada país. Então, com certeza, né? Se tem encarnados
em um determinado país. Se tem o país é porque tem encarnados. Se tem encarnados, precisam ter as colônias, né? Que tem o mesmo idioma deles, tá bom? E por isso vão aí. Aí uns me perguntaram, Ana, quem tá lá na Europa pode vir pro Brasil e vice-versa? Desde que tenham afinidades. Assim como tem brasileiro na Europa, né? O caso da Luciana, e assim como tem europeu no Brasil. Né? Se a pessoa tem afinidade, tem uma sintonia, né? Isso pode sim acontecer, mas isso é exceção, tá? Não é regra. Então vamos lá. São como cidades. Tem que ter um nome para facilitar. Nomes não importam, são designações. Eu não sei se vocês lembram, né? Quem tá aí conosco há mais tempo ou desde que criou o grupo, né? Nosso grupo, quando foi escolher o nome da casa, escolhia um nome, aí não dava certo, nós fizemos ter votação, né, para ir mudando os nomes, porque aqui na Terra, burocraticamente, a gente não pode ter dois nomes iguais na mesma cidade, né? E quando a gente quis criar Casa Espírita Missionários da Luz, né? Eu acho que teve até Missionários da Luz, Fraternidade Espírita Missionários da Luz, aí que a gente foi ver já tinha um, né, com esse nome. Então a gente precisou mudar. Eu não sei se vocês lembram, né, que eu cheguei a comentar que o Roberto disse, né, as burocracias terrenas, né, que os nomes não importam, né, o que importa é o que vai sair dali, o que importa é essa casa já edificada no mundo espiritual e trabalhando para que ela seja edificada na terra, né. Então, é bem isso aí agora, né, que o Frederico disse para a Patrícia, que nomes não importam, né, são designações. Ao ser projetada há tempo, seus benfeitores a chamaram provisoriamente de São Sebastião, para não dizer paraíso, que poderia ser confundida com paraíso céu. Quando ela ficou pronta, né, que ele quis dizer, pronta, continuou sendo São Sebastião. São é título dado ao bravo guerreiro Sebastião. Esperam os benfeitores que todos os moradores da colônia venham a ser bravos, guerreiros e vencedores dos seus defeitos e vícios. Recebi de presente alguns bônus horas e todas as distrações e lazer amigos pagavam para mim. Achei um tanto estranho, parecia pagamento por ser útil, um trabalho remunerado. Um dia, ao voltarmos do teatro, me acompanhavam Maurício e Antônio. Indaguei-os. Que é realmente bônus horas? Patrícia, Maurício elucidou-me. A maioria dos homens trabalham por estímulo para usufruir de um prazer ou sensação. A maioria não concede ainda à humanidade como uma só família. Com a perda do corpo físico pelo desencarne, e para que não percam o estímulo de trabalhar, é necessário que continuem recebendo o estímulo do prêmio do seu trabalho. Isto, mais tarde, os levará a fazê-lo por causa maior, por amor. Espíritos superiores veem as colônias como lugares de transição e o bônus hora como período de evolução. Esta é a razão pelo qual os estagiários da colônia recebem o seu salário bônus hora. Então vejam bem, né, gente? Nós ainda não aprendemos que a gente precisa trabalhar, né, pelo bem comum do todo. Que além da nossa família de sangue, a nossa família de origem terrena, nós temos também uma família espiritual. Então, às vezes, muitas coisas ainda, né, acontecem na Terra porque nós não temos esse desenvolvimento e esse entendimento, né? O que a gente encontra muito na Terra? Um querendo derrubar o outro constantemente, sem ele perceber que existe lugar para todo mundo, né?
Então, eu uso muito um ditado, né? Que infelizmente as pessoas te querem bem, mas não te querem melhores do que ela, né? Mas esses melhores são coisas criadas pela mente de cada um. Nós não temos que ficar pensativos, o outro vai passar à minha frente, o outro vai tomar o meu lugar. Nós não precisamos pensar nisso, né? Nós precisamos pensar na nossa trajetória, né? E aí então, né, para que a humanidade, né, viesse aí a trabalhar, né, e sobreviver, porque aqui na Terra nós temos essa necessidade de sobrevivência, né? Criou-se então a questão do dinheiro, né? A questão da pecúnia. Então, foi onde, né, Patrícia indaga, né? E Maurício responde para ela, né? Que a humanidade ainda precisa desse estímulo, né? Porque senão eu não vou trabalhar, porque senão eu não vou fazer nada, né? Apesar de nós termos ainda essa necessidade de ter que trabalhar para poder, primeiramente para a nossa subsistência, tá? Mas é uma coisa que a gente ainda não aprendeu, porque a partir do momento que nós aprendermos que a gente precisa zelar pelo bem da coletividade, termina aí então a questão da desigualdade, a questão do egoísmo, né? E até mesmo a questão preconceituosa. Quando a gente começar a nos vermos como família e não como adversários, né? As coisas tendem a ficar muito melhores. Então vamos lá. E quem trabalha muito e por muito tempo como os governantes, os instrutores das colônias, também recebe? Maurício continuou a elucidar. Os instrutores não mais necessitam de prêmios por ser bons, mas, por amor à família humana, permanecem nas colônias, nos meios dos aspirantes, para não menosprezá-los, para não se destacar, para não parecer serem melhores que os companheiros. Usam os bônus horas para se igualar ao nível dos moradores que ainda estão dentro do prêmio e castigo. Todos utilizam os bônus horas para não haver grupos de protegidos e desprezados. Os que muito trabalham e que poderiam receber muito, solicitam somente os que são necessários. Então, outro parágrafo aí, né, que a gente merece dar um destaque, né, e levar para vocês o entendimento seguinte: muito cuidado quando vocês verem uma entidade, um mentor, ou seja, um guia espiritual que quer se sobrepor à casa espírita, que quer uma determinada evidência. Por quê? Porque o espírito, e vocês acabaram de ver aqui, quando ele tem uma determinada evolução, quando ele dirige um grupo, quando ele está ali para poder ensinar, repassar alguma coisa, é muito difícil eles quererem luzes para eles. Geralmente, as entidades, os mentores, quando a gente vai agradecer ou alguma coisa, eles sempre vão dizer para a gente o seguinte: agradeça a Deus, né? Eles sempre falam isso, agradeçam a Jesus Cristo. Então, muito cuidado, né, com casas espíritas que vocês adentrarem, né? E tem casa que tem até um determinado ritual para aquele mentor que está ali regendo. Isso, ao meu ver, é preocupante, porque a maioria daqueles que já têm uma determinada evolução, eles praticam, o que eles mais praticam é a humildade. Então, muito cuidado quando vocês encontrarem essas casas espíritas aí no caminho de vocês.
né? Vejam bem, olha, o Roberto demorou ainda um tempo, né, para poder se deixar ser desenhado, né? E ele não faz questão, né, dessas coisas de ter o nome dele muito em evidência. Ele sempre diz o seguinte, que nós temos que agradecer a Deus pela oportunidade e que ele, assim como nós, também se desenvolve, né? Apesar de estar, né, um pouco à nossa frente, apesar de estar aí com essa missão, ele junto dos outros, né, de edificarmos a casa espírita, mas o nome que deve ser exaltado é o nome de Deus e de Jesus Cristo, tá? Então, muito cuidado com essas exaltações, né? É uma coisa que, quando vocês, se por acaso depararem com ela, né, é coisa que vocês têm que procurar entender como que funciona a casa espírita, né? Para entender o porquê desses atos, sendo que até mesmo os dirigentes praticam a humildade. Lembram lá do André Luiz, lá no nosso lar? Quando o André Luiz encontra com a mãe dele, né, dentro do Ministério eu não lembro direito se é o Ministério das Comunicações, quando o André Luiz chega, o dirigente daquele ministério, um espírito já evoluído, né, é aquele ator Otton Bastos, o que ele faz? Ele se ajoelha para o André Luiz, onde o André Luiz fica até espantado, né? Uma autoridade, um dos governadores, né? E o que o André Luiz, né? Quando ele é estimulado a procurar os governadores, ele fala, mas eles vão me atender, né? E o Lísias fala para ele, aqui os dirigentes dão um exemplo, né? Então, muito cuidado com aquilo que foge muito, né, do que é a espiritualidade num todo, né? Não estou dizendo que não são casas idôneas, mas, para mim, já me gera uma determinada dúvida quanto ao mentor querer, né, muitos holofotes, né? Isso é mera vaidade, tá bom? E espírito exercendo a vaidade, nós humanos exercendo a vaidade não é bom, imagina espírito, tá bom? Então, vamos nos atentar a isso. Entendi que meus acompanhantes não serviam, não trabalhavam para ter bônus horas, utilizavam-se deles somente quando necessário. Os dois muito trabalhavam, e por amor. Curiosa, indaguei-os novamente. Há nas colônias os que não trabalham e não têm direito ao bônus, ao lazer? Há, respondeu Antônio prazerosamente. Mas o estágio nas colônias para estes espíritos não é longo e nem pode ser, porque ociosos não afinam com suas vibrações. Eles fatalmente, na primeira oportunidade, reencarnam em meio aos espíritos ociosos, onde irão sentir falta do conforto que tiveram e não valorizaram, né? Então, olha aí que coisa ruim, né? Se você fica ali dentro dessa ociosidade, o que acontece, né? Na primeira oportunidade você vai reencarnar e vai reencarnar num lugar onde você é afim, né? Ou seja, onde tem pessoas como você, que vai ter a mesma vibração que você, a ponto, né, de você sentir falta, até mesmo inconsciente, né? Aquela falta inconsciente do lugar de onde você veio. Mas isso para quê? Para que possamos aprender, então, a dar valor, né, a determinadas coisas, a determinadas oportunidades. Um lugar que visto com frequência e gosto realmente são as bibliotecas. Elas diferem de tamanho dependendo da colônia. São maiores e mais completas nas colônias de estudo. Também há bibliotecas no posto de socorro, só que menores.
A biblioteca da colônia em que estagiei é muito bonita. Livros são separados por estantes, tudo com muita ordem. Fiquei maravilhada por não encontrar livros velhos. Os livros estão sempre novos, porque como todas as visualizações ou materializações do plano espiritual ou astral, são de energia psíquica, não envelhecem. Há livros escritos somente para desencarnados, que só são encontrados no plano espiritual. São inúmeros livros de estudo, pesquisa, livros religiosos e em destaque os livros espíritas. Grande parte dos livros os encarnados também dispõem para ler, principalmente os espíritas. Procurei um livro e não encontrei. O bibliotecário gentilmente me disse: Patrícia, a colônia de estudo tem esse livro. Quer que peça para você? Quero. Quando volto para apanhá-lo? Ora, espere uns minutos que estará aqui. Por um aparelho parecido com o moderno fax, olha só, né? Naquela época de 92, né? Parecia com o moderno fax, né? Hoje nós já temos coisas muito mais avançadas. Fez o pedido, 10 minutos depois, pelo mesmo aparelho, recebeu o livro que queria. Puxa, exclamei admirada. Não é uma maravilha? Falou entusiasmado o trabalhador da biblioteca. Dispomos de muitos recursos. Recebemos o livro pela desintegração e aglutinação. Não duvido que daqui a alguns anos os encarnados possam dispor dessa comodidade. Então veja bem, né? O daqui a alguns anos dele é muito tempo, né? Porque ainda não chegou, né? Já se passaram aí mais de 25 anos, né? Então, quase 30, né? Legais são os livros que podemos colocar na televisão. O escrito aparece na tela e vamos lendo página por página, graças a um pequeno aparelho adaptado à tela. Não posso compará-lo ao videocassete, é diferente. É agradável ler pela televisão. Próximas à biblioteca estão a sala de vídeo, também chamada de sala de estudo, sala de estudos computadorizadas ou sala das TVs, e podem ser ainda conhecido por outros nomes. Não é fácil descrever essas salas para os encarnados. Narro fazendo comparações. Mas por que, né, gente? Que é difícil comparar as coisas que está no mundo espiritual. Porque o nosso desenvolvimento intelectual ainda é muito pequeno, né? Ainda é muito primitivo, né? O que nós temos em mente, né? Por isso que a gente fala sempre que nós precisamos da educação espiritual para que a espiritualidade comece a avançar, porque de nada vai adiantar, né, eles chegarem e nos apresentar determinada coisa, sendo que nós não temos o discernimento para sabermos o que é. Então a gente precisa ter essa educação espiritual, porque é a partir dessa educação espiritual, desse entendimento e equilíbrio, é que as coisas vão acontecer, né? E assim também é a questão das notícias, né? Das notícias, das psicografias, que no grupo não há psicografia, né? Mas mesma coisa. Às vezes vocês não têm nem o equilíbrio para poder ouvir, né, a situação doente de vocês. Às vezes ele pode estar muito bem e ainda assim vocês não terem equilíbrio. Por quê? Porque o discernimento acerca do assunto é tão pouco que se a gente for falar uma determinada coisa, né, acaba que vira chacota, né? Mas por quê? É porque nós ainda não avançamos, nós ainda não temos a educação espiritual necessária para nos sermos apresentados determinadas coisas, né? Então, por isso é válido o conhecimento. Vamos continuando. É um galpão enorme repartido em salas, conforme o assunto a ser ventilado. São lugares confortáveis e agradáveis. Há em cada uma das salas vários e eficientes computadores que podem ser ligados por controle remoto.
Na frente de cada aparelho há 10 poltronas muito bonitas e confortáveis. As telas variam de tamanho. Se queremos ver ou estudar um assunto individualmente, regulamos a tela ao tamanho pequeno. Fica como uma televisão de 20 polegadas. Se é para um grupo, regulamos para o tamanho médio. Se é para muitas pessoas, para o tamanho grande, variando de 2 a 5 metros. As salas não são tão altas assim, tem somente 3,5 metros. Estes aparelhos podem ser locomovidos se for necessário para projeção maior. São várias salas com os assuntos marcados na porta de entrada. Os temas para estudo são sobre as colônias, perispírito, química, física, terra, planeta, etc. Uma sala interessante é a das religiões e da Bíblia. Então a gente vai percorrendo, né, gente, fazendo aí dentro da nossa imaginação, né? Cada percurso desse que a Patrícia vai dizendo, a gente vai imaginando, né? E chegando cada vez mais à conclusão de que eles estão, né? Lá na frente, né? Anos-luzes aí. Ao irmos a uma destas salas, escolhemos um assunto para pesquisar. Exemplo, o olho humano. Podemos escolher a programação, fácil, explicativa ou completa. Ao escolher o fácil, aparecem na tela resumidas as explicações básicas sobre o olho. É narrado com algumas partes escritas. O olho é desenhado em todos os seus ângulos. Se a pesquisa é individual, coloca-se o fone de ouvido para não atrapalhar os outros pesquisadores. Se escolher a forma explicativa, a pesquisa aparece com muito mais dados. A terceira fase, a completa, a difícil, é assunto para profissionais. Tudo é muito esclarecedor. E se por algum motivo não se entendeu a pesquisa, encontramos sempre nessas salas estudiosos mestres que têm o prazer de orientar e ensinar. Então a gente vê mais uma vez, né, a questão do estudo, como que essa questão do estudo é importante e como que as coisas que temos aqui na Terra são trazidas do mundo espiritual. Então, nós também precisamos ter isso em mente, que tudo que nós temos desenvolvido na Terra não foi de imediato desenvolvido na Terra. Primeiramente foi desenvolvido no mundo espiritual e a partir de seres, né, que vieram com essa missão de desenvolver determinado tema na Terra, ele primeiro aprendeu tudo no mundo espiritual para que pudesse então trazer para a Terra, né? Então, se a nossa medicina hoje é muito avançada, né, a medicina espiritual está também há anos-luzes aí do que a gente vê hoje, né? Mas por que ainda não se avançou? Porque nós não temos, avançou mais, né? Porque nós não temos discernimento para tal. Mas à medida que vai tendo entendimento e discernimento, novas coisas vão aparecendo e vão chegando. Por isso é tão importante a questão aí da nossa educação espiritual. E quando a gente fala educação espiritual, não é que tem que ser espírita, não é isso, né? É entender o que se passa, né? Não só na Terra, mas também no mundo invisível pra gente, né? Por hora, porque quando nós abrimos os nossos olhos espirituais, ele estará na nossa frente. Então é muito importante entender, né? Ter essa aceitação, o entendimento e o equilíbrio, né? Estarmos aí abertos a novos, não só novos aprendizados, mas novas coisas que vão chegando. Há a sala para distração que tem desenhos animados, bons filmes, alguns que encarnados veem, outros feitos por desencarnados, são de histórias bonitas que instruem e divertem. Há a sala de jogos eletrônicos, são para lazer. Os orientadores dessas salas procuram esclarecer os frequentadores da sala de jogos, porque esses jogos são para educar e distrair, não para levar a excessos.
os vícios são todos combatidos. Então, olha só, né? O que é que passa pra gente? Não é que determinadas coisas, né, são proibidas, né? Jogos eletrônicos, né? Não sei. Tanta coisa aí que as pessoas intitulam, né? Ser proibida, isso é vício, isso prejudica e tal. Então, vejam bem, né? O que nos prejudica é o excesso. O que nos prejudica é a falta de equilíbrio diante de uma determinada coisa, né? Por exemplo, se eu pego os jogos como um vício, né? Esse vício deve então ser combatido. Mas se eu tenho ele por alguns momentos de distração e de lazer, ele é aceitado, né? O que não é aceito, né, é aquilo que é de uma certa forma descontrolado. É aquilo que as pessoas têm como vício, não conseguem se controlar diante, né, de tal feito. Então vamos colocando isso também na nossa mente, né? Não que foi inventado, mas porque nos foi passado. Comparando, podemos dizer que essas salas são uma mistura de cinema, televisão, computadores aperfeiçoados. Só não usamos do bônus horas para entrar nessas salas quando vamos em pesquisa da escola ou de curso de estudo. Este é bem frequentado pelos estudantes. Quase todas as colônias têm estas salas. Não as vi em postos de socorro. Então, olha lá, a Patrícia fala, né, dessas salas de jogo, de lazer, de coisas eletrônicas, de desenho, de filme, seja lá de que for, mas que ela não viu essas salas nos postos de socorro. Então, os postos de socorro estão bem próximos a nós. Por que lá não tem? Porque eles ainda não têm o entendimento e o discernimento para poder usar daquilo, né? Os postos de socorro são o quê? Geralmente não, né? Colônias muito transitórias para que sejam feitos primeiros socorros e dali seja levado para a colônia ao qual tem afinidade, né? Então, não justifica ter isso lá nos postos de socorro, né? Porque, por enquanto, todos que estão ali são resgatados e não têm esse discernimento, assim como nós. A partir do momento que ele entrasse em equilíbrio, né? E ele conseguir ficar de pé diante de tantas coisas e desenvolvendo como a Patrícia, né? E passando de fase em fase, é que novas coisas vão sendo então apresentadas. Em colônias de estudo são bem grandes e são inúmeros seus assuntos. Gostei e gosto muito de ir pesquisar nessas salas. Conhecendo encarnada o cinema, a televisão e o computador, encantei-me diante dessa tecnologia. Mas o que mais gostei foi usar este processo para conhecer as obras de Allan Kardec. Vemos imagens dele e de sua equipe encarnada e desencarnada trabalhando em cada obra. Allan Kardec estudando, pesquisando, sendo orientado pelos benfeitores que o ajudaram. Então, mais uma vez, a gente sabe, né? Médium, estudantes, pesquisadores, né? Nós não estamos trabalhando sozinhos. A gente está trabalhando, mas sempre ali junto de uma equipe espiritual que está ali intuindo, elucidando, abrindo novos horizontes para que a gente possa enxergar aquilo que a gente está fazendo de uma forma mais profunda, para que possa alcançar aquele objetivo, né, que estão ali almejando. Ver São Luís, Santo Agostinho e tantos outros me fascinou. Que espírito fantástico é Allan Kardec. Por muitas vezes fui a estas salas para ver tudo o que há sobre ele e suas obras admiráveis. Este é um dos temas mais vistos, principalmente pelos que tiveram a aventura de ser espírito quando encarnados ou de conhecer sua grandiosa literatura. Maravilho-me com tudo isso.
Afinal, quem não gosta ou gostaria de dispor dessas facilidades? Então, a gente encerramos aí, né, o capítulo 8. Patrícia com breves passagens, né, elucidando aí pra gente, nos deixando, né, algumas informações muito importantes que às vezes quando a gente faz a leitura, uma leitura mais seca, né, a gente não se atenta a esses detalhes. Então vamos lá, alguma dúvida, gente, do capítulo 8? Dúvidas? Vamos aguardar para ver se alguém tem alguma dúvida. Não? Ninguém falou nada? Podemos prosseguir então? Então vamos lá, né? Capítulo 9. Volitar, né? Outra expressão aí, conhecida por alguns, né? E desconhecida por muitos. Então vamos lá. Volitar. Então Patrícia já começa com uma frase, né? Que muito nos interessa. Tinha sempre notícia de casa, dos familiares, né? Então olha aí, né? Mais uma vez ela nos mostrando que as notícias, elas são possíveis, né? Principalmente também através das psicografias. Continuava recebendo muitas orações, estímulos, votos de alegria, e para que me adaptasse logo à vida espiritual. Amigos escreviam, dando notícias minhas aos meus, pela psicografia através da tia Vera. Alegrei-me quando Maurício disse: Menina Patrícia, escreva um bilhete à sua mãe, que transmitirei à sua tia. Emocionada, fiz o bilhete, agradecendo-os pelo carinho, dizendo que estava bem e mandando abraços. Então, gente, veja aí, né? Patrícia, apesar de já chegar no mundo espiritual com uma determinada educação, né? Ela foi o quê? Seguindo, né? Mas isso não a deixou... O fato dela seguir, né? Não quer dizer que ela deixou de amar os seus. Comecei então sempre a escrever e um dos meus amigos transmitia a tia Vera. Então veja bem, Patrícia nem estava vindo à Terra ainda, né? Ela estava transmitindo, ela fazia um bilhetinho e levavam para ela. Estava tranquila. O desencarne para mim não fez grandes diferenças. Por nenhum momento senti-me separada dos meus. Entendi que não perdi a individualidade, continuava a mesma. Meu amor pela família era o de sempre. Não podemos separar nossa vida, ela é um todo. Estar encarnada ou desencarnada são fases. Recebia muito, compreendi também que somos heranças de nós mesmos. A ação é conforme a reação, ou então, aquilo que a gente sempre fala aqui, um ato, uma consequência, seja ela boa ou ruim. Nós não somos obrigados a plantar nada, mas nós somos prisioneiros das consequências desse plantio, né? Então, se nós passamos um determinado problema hoje, preste bem atenção no que você precisa aprender, porque nós somos frutos daquilo que ainda não aprendemos, né? Porque se eu tenho um determinado problema e ele sempre está me acontecendo, é porque eu ainda não consegui tirar o proveito que eu preciso tirar. Não que ele não vá acontecer lá na frente, mas quando acontecer novamente, o meu jeito de lidar com ele será muito melhor, né? E eu passarei por ele com muito mais facilidade.
Patrícia, vovó me chamou. Vem à sala. Vou lhe dar as primeiras lições de volitação. Fui depressa. Na sala estavam 3 das moradoras da casa que me incentivaram. É fácil, falavam elas. Você sabe, saía do corpo encarnada enquanto dormia. É só firmar o pensamento e a vontade. Volitar, disse vovó como se estivesse decorado. É esvoaçar, volatear, locomover-se pelo ar, pelo ato da vontade, né? Então, esse ato da vontade é o que, gente? É o querer, né? Através da força do pensamento. Vovó me pegou por um braço e Dona Amélia por outro. Ensinaram-me a dar o impulso. Tentamos várias vezes, até que dei sozinha o impulso e levantei a 1 metro do chão. É mais fácil dar o impulso na vertical para depois ficar na horizontal. Fiquei parada. De novo recebi a ajuda das 2 que devagar me empurraram. Incentivaram-me alegres. E realmente não foi difícil. Logo estava no meio da sala, volitando devagar de um lado a outro. Até aprender realmente, não se distraia, vovó recomendou. Volitar é como aprender a andar, quando se está encarnado, a pedalar uma bicicleta ou nadar. Depois que aprende a dominar, faz automaticamente. Sabia o que era volitar. Lera sobre o assunto em diversos livros espíritas. A sensação que tinha era de voar. Realmente é muito agradável e bom volitar. Sabia também que espíritos desencarnados atravessam paredes, portas, etc. Dei um forte impulso e rumei para a parede. E escutei vovó. Não, Patrícia, não. Bum! Bati a cabeça na parede e caí sentada no chão. Minhas amigas correram e rodearam-me. Ninguém riu. Olhei para elas e acabei rindo. Foram um tombo e tanto. Levantei e quis saber. Ei, vovó, por que não pude atravessar a parede? Patrícia, você só poderá atravessar a parede quando souber. Você leu que desencarnados atravessam paredes, portas, mas de construções da matéria, ou seja, casa de encarnados. Então, gente, é aquilo que eu também sempre falo para vocês. Por que nós, muitos temos a faculdade de visualizar um desencarnado, mas nós não conseguimos pegar, apalpar, abraçar? Porque se eu vejo um desencarnado encarnada, nós estamos em matérias diferentes. Eu estou em uma matéria densa e pesada, ele uma matéria muito mais leve que o ectoplasma. Estamos em dimensões diferentes. Então, por isso, apesar de conseguir visualizar, não é possível apalpar. E quando temos o desdobramento, né, o que muitos de vocês já tiveram, e vocês mesmo vêm e falam, eu abracei fulano, né? Eu senti o abraço. De fato, o abraço aconteceu. Por quê? Porque vocês estavam em matérias, não matérias, pode-se dizer matérias iguais, né? Diferente de estarmos encarnado com um desencarnado, né? Então veja bem, por que Patrícia, quando ela achou que poderia atravessar aquela parede, ela bateu e caiu? Porque aquela parede é composta, né, do mesmo material, digamos assim, do que aquele corpo. É como nós somos densos e pesados. A nossa parede também, né? São feitos de materiais de mesma dimensão. Se nós quisermos, né, atravessarmos essa parede, nós também vamos bater e vamos voltar. Por quê? Porque nós estamos na mesma dimensão, equilibrado, por matérias muito densas e pesadas, ou seja, matérias iguais, tá? Então, por isso que Patrícia se chocou, né? Porque ela estava, aquela parede, aquela construção, né, era oriundo daquela dimensão,
oriundo daquela origem e afinidade ao qual ela se encontrava. Então vamos lá. Eu nem sei mais onde. Assim mesmo, os que sabem, os que têm consciência do seu estado desencarnado e aprenderam. Só os bons sabem, indaguei. Não, os maus sabem e se utilizam muito desse conhecimento. É aquilo que eu falo para vocês também, né, gente? Os espíritos que estão nos umbrais nem sempre são espíritos sem entendimento. Existem espíritos ali de uma extrema inteligência e de um extremo conhecimento, né? Mas por que eles estão ali? Porque ali é um ambiente ao qual eles primeiro querem estar e se afinam com aquele lugar. Eles trabalham, né, em prol, a favor da negatividade. Saber depende da nossa vontade, do livre-arbítrio e todos podem. Os bons sabem mais porque tem mais quem os ensina e mais interesse em aprender. A construção da colônia não é como a construção dos encarnados. Olha lá, né? Matérias diferentes. A colônia é uma projeção mental. Para que entenda, é feita da matéria sutil, como nosso perispírito, como este corpo que agora estamos revestidas. Certamente, aos que sabem atravessar essa matéria sutil, tanto os irmãos superiores como os inferiores. Embora nossos irmãos superiores designem-nos assim para que possa entender. Quanto mais harmonizados com o cosmo, maior poder mental tem. Para transpor uma barreira mental, é preciso não duvidar do poder de fazê-lo. Já vi um instrutor fazer. Ele projetou uma passagem e atravessou. Mas isto é usado somente para alguma eventualidade. Você não escutava, quando encarnada, que em centros espíritas para determinada ajuda, irmãos desencarnados ficavam confinados a uma loca até poderem ser orientados? Em muitos centros espíritas, junto com a construção material, é também projetada esta energia mental pelos benfeitores. Assim, tanto encarnado como desencarnado só podem entrar e sair pela porta. Estas projeções também são feitas em certos lugares e por determinado tempo para evitar ataque das trevas. Ou seja, né, gente? Eles criam esses espaços, né? Em cima de um centro espírita, de uma casa espírita, né? Então, geralmente, uma casa espírita, acima dela está a projeção da casa espírita no mundo espiritual. Então, essa casa espírita terrena, além de ter essa proteção vibratória, né? Os desencarnados que ali, né, precisam de algum entendimento, né? O que acontece? Eles estão ali aguardando, né? Eles vão entrar por um determinado corredor de vibração que os darão acesso àquela casa espírita e depois eles retornarão e esse portal, então, ele é fechado, né? Para evitar que, onde tem uma porta aberta, né? Às vezes, curiosos ou espíritos mal intencionados podem ali se apossar, né, e fazer com que aquele trabalho seja dirigido de uma forma diferente daquela que deveria ser. Então, vamos lá. Onde eu parei? Estas projeções também são feitas em certos lugares e por determinado tempo para evitar ataque das trevas. Atravessam só os que sabem e conseguem. Talvez, se você quiser, irá aprender no futuro. Realmente não tinha visto ninguém entrar na nossa casa e nem em qualquer outro local
na colônia volitando. Todos entravam e saíam tranquilamente pela porta, abrindo-a e fechando-a. Achei graça do meu tombo, e ainda acho graça quando recordo. Anos depois, estava ensinando meu primo a volitar e lembrei do fato. Resolvi brincar com ele. Vamos, Rodolfinho, venha. É isto aí, vai. Rumei para a parede e soltei. Segurei o riso. Pensei que, como eu, iria bater a cabeça. Mas Rodolfinho não sabia que desencarnados atravessavam paredes. Não viera como eu, com conhecimentos do plano espiritual. Ele chegou perto da parede, apalpou-a com a mão, virou a cabeça e indagou. Patrícia, que faço agora? Vira e volta, disse um pouco decepcionado. Aprendi em poucas lições a volitar pela casa, pelo jardim. Pensava em volitar, firmava o pensamento, subia metros do chão e ia para onde queria. Vovó me levou ao campo, ou pátio da escola, onde instrutores ensinam a volitar. Fui toda contente. A escola é muito grande, tem várias áreas e muitos prédios. É muito bonita e agradável. É rodeada de árvores e muitos canteiros floridos. O pátio é grande, parte gramado, parte ladeado com lindos ladrilhos cinza claro, em sua volta há bancos e flores. Na colônia São Sebastião, esse campo é repartido em duas áreas. Numa parte, os principiantes aprendem a volitar, na outra, a alimentar-se pela respiração. Escutam-se pela colônia músicas agradáveis e suaves. Nos pátios, o som é mais alto, porém, não menos agradável. A música suave relaxa e incentiva o trabalho e o aprendizado. Fiquei encantada, admirando tudo curiosa. Na parte ou campo de volitação, havia 5 instrutores, cada um com um pequeno grupo de aprendizes. O primeiro grupo do qual estávamos perto tinha uns desencarnados que não davam impulso. O instrutor carinhosamente tentava ajudá-los, mas eles pareciam temer. Indaguei a vovó. Por que eles nem querem dar impulso? Será que não gostam de volitar? Talvez duvidem que conseguirão. Nem todos, Patrícia, aprendem fácil ou gostam de aprender. Sei de muitos desencarnados daqui da colônia que não sabem porque não querem aprender. Assim como aqui também, né? Uns não acreditam, outros não querem saber, outros fazem vista grossa. Será que estes conseguirão? O fato de eles estarem aqui é porque querem aprender. Muitos deles, não tendo nem ideia quando encarnados dessa possibilidade, desencarnados estranham muito e pior, duvidam. Mas quem quer, aprende. Vovó me inscreveu no curso, tudo bem organizado, tem dia e hora marcado. Fui apresentada ao primeiro instrutor que me interpelou. Patrícia, conhece alguma coisa sobre volitação? Conheço, ótimo. Pegou nas minhas mãos e deu impulso. Saí tranquila a volitar. Você deve passar para a turma 3. O curso tem 5 fases, cada fase com um instrutor. Como já tinha aprendido o básico, fui para a terceira fase. Então, gente, vejam bem, né? Vamos pegar esse aprendizado que a Patrícia obteve com a avó e obteve esse aprendizado porque ela tinha um conhecimento, uma educação espiritual quando chegou. O que essa educação espiritual trouxe para ela? Avanços, né? Em relação aos demais, né, ela estava um pouco à frente. Não que os outros não iriam chegar, assim como nós. Eu sempre falo para vocês que nós estamos numa caminhada, né? A caminhada continua, estamos todos numa estrada rumo à eternidade, rumo à classe dos espíritos puros. Todos nós vamos chegar, porém, uns vão passar mais perrengues que os outros, né? Porque uns vão encontrar um obstáculo e vai parar, enquanto outros estão seguindo. Outros vão lamentar, enquanto a maioria está seguindo, né? Então, o que a gente
deve fazer é procurar essa educação espiritual, não somente, né, para nos ajudarmos com o equilíbrio terreno, mas para nos ajudar também quando chegarmos do outro lado, né? Ajudar com que a gente não passe por tanto perrengue. Recebi uma apostila para estudar sobre volitação. É bem organizada, aprendi rápido. Em poucas lições, concluir o curso e estava apta a volitar. A volitação pode ser feita de vários modos: devagar, rápido e rapidíssimo, na vertical e na horizontal. Devagar é como se andasse, só que acima do chão. Na colônia, volita-se pouco. É mais comum andar pelas ruas, avenidas e praças. Normalmente, volitamos devagar. Rápido, quando há mais pressa. E rapidíssimo, o último que aprendemos, volita-se como se fosse desmaterializar para se materializar em outro lugar. Esse rapidíssimo é o que eu sempre falo para vocês, a questão do apagar e acender de uma luz, né? O espírito, para ele, não existe, então, distância, né? Se ele quiser adentrar, chegar a um determinado lugar, olha meu bruxinho. Se ele quiser chegar a um determinado lugar, né? O que ele vai fazer? Né? É como ele vai rapidíssimo, principalmente em relação terra, mundo espiritual. É como o acender e o apagar de uma lâmpada. Volita-se deste modo a longa distância. Vai-se, por exemplo, de um ponto a outro da Terra em segundos. Na vertical é usada para locomoção rápida. Na horizontal, quando se quer apreciar a paisagem. As crianças e jovens aprendem a volitar nos pátios do educandário. Que bonitinho, né? O corpo perispiritual é mais denso. Quanto mais a personalidade se confunde com o corpo animal, se desligando da aparência animal, ele está onde quer, pois se cosmifica. Volitar é privilégio de desencarnados. Certamente que encarnados volitam quando estão com seus corpos físicos dormindo em desdobramento, mas a sensação agradabilíssima é só para desencarnados que sabem. Que grande e maravilhoso privilégio. Então nós encerramos mais uma vez, né? Mais uma live aí. Capítulo 9 encerrado. Espero que tenha levado a vocês aí, né? Além da imaginação, né? Que quando ela conta, o que a gente tem que fazer é esse exercício mesmo, né? De imaginando como que se passa e tentando imaginar a que ponto nós estamos, né? A que ponto eu estou, né? Deixa eu me situar aqui para me chegar do outro lado também com bastante humildade, né? Mas conseguindo distinguir uma coisa da outra, né? Conseguindo dar mais um passo aí rumo à evolução, né? Espero que vocês tenham entendido cada correlação que eu fiz, né? Cada explicação que eu parei para poder, né, explicar. Espero que vocês tenham entendido, né? Essa comparação aí, tá bom? Domingo estamos de volta com a nossa live, né? Se Deus assim quiser e permitir, o tema é homossexualidade. E vamos andando, né? Eu já deixei disponível no arquivo do grupo 2 livros, tá aí, quem tiver interesse, né? São os 2 últimos aí postados por mim. Quem tiver interesse em ler, né? São livros aí, são obras de suma importância, tá? O Roberto já sinalizou que o nosso assunto de domingo não vai ser tão aprofundado, né? Mas esse não aprofundado é devido a mentes fechadas, né? Mas que nós iremos avançar até o ponto que nos for permitido. Tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Guarda, ilumina, proteja. Que nós tenhamos aí uma noite de sono reparador, né? Que esse sono reparador seja não só para o nosso corpo físico, mas para o nosso espírito também.
Obrigada a todos vocês que estiveram presentes. Obrigada aos espíritos também presentes, né? Desencarnados. Obrigada à espiritualidade. Obrigada a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, né? Apesar de muitos já conhecerem essa obra, mas de estarmos aqui esmiuçando, né? Parando onde precisa parar, para que a gente possa abrir a visão e enxergar, né? De uma forma que antes não havia enxergado, tá bom? Que Deus abençoe e guarde cada um de nós, todos vocês. Muito obrigada, fiquem com Deus, né? E que Deus, a espiritualidade amiga, esteja com vocês, comigo, com todos nós. Não esqueçamos jamais que nada saiu do controle. Deus está no controle de tudo. A caminhada continua. Vamos seguindo em paz, com fé e muita perseverança. Fique em paz. Deus abençoe todos vocês. Tchau!